que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Ei, Boa noite, pessoal. Bem-vindos de volta para quem estava comigo anteriormente. Pessoal, atrasamos um pouquinho para iniciar a aula, pois estamos com um pequeno probleminha técnico na câmera do professor. Acredito que nós teremos que tocar a aula hoje, sem a câmera para que a gente não fique, sem a aula, ok? Então, só lembrando dos recados, das atividades que vocês têm para realizar mapa, atividade número 1. Eu recebi uma mensagem também de uma aluna informando que, como eu postei 2 vídeos da atividade mapa, tinha parte 1 e parte 2, eu acabei postando um vídeo, 2 vídeos iguais. Eu já vou trocar, o vídeo e colocar o correto para que vocês possam assistir corretamente, tá bom? Quem ainda não viu, depois pode dar uma conferida que vai estar disponível lá para vocês assistir o vídeo do mapa. Professor, boa noite. Boa noite, professor Renan. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor, fique à vontade, espaço é todo seu. Semana que Beleza. vem a gente volta então com uma câmera para a gente te ver. É isso aí. Vamos lá. Não é que o pessoal vai perder muita coisa, mas tá bom. Vamos lá. Boa aula. Valeu, Renan. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Aí, voltou minha câmera. Olha eu aí. Agora vocês estão me vendo? Bem, pessoal, conseguem ver a apresentação? Tá compartilhando, professor? Então, perfeito. Então, vamos lá. Beleza, perfeito, pessoal. Obrigado, Samuel. Pessoal, Taluana, né? Vamos lá. Pessoal, então vamos retomar aqui o caminho, tá bom? E todos já me conheçam da primeira aula, eu sou o professor Tiago Pagliari, arquiteto, e nós vamos dar sequência aqui com vocês na disciplina de materiais e tecnologia das construções, certo? A aula hoje está um pouquinho mais esticada do que a aula passada. Eu vou tentar fazer ela um pouquinho direto. Pessoal, for tendo dúvidas aí, podem ir escrevendo no chat aí, ou guardá-las para o final que a gente vai responder, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar hoje com a unidade 2 do livro didático de vocês, que é para falar sobre o concreto de cimento Portland, tá bom? Antes que eu dê início aqui, é algo que a gente está acostumado a falar, cimento Portland, e não entende o porquê do tal do cimento Portland, tá? Então, uma pequena curiosidade para vocês aqui, o cimento Portland, ele foi patenteado por um inglês, ele tem um nome bem esquisito, Adzip, alguma coisa assim, foi patenteado lá em meados de 1800, e ele deu esse nome justamente porque a mistura, né, do pó de calcário com argila queimada e água, criou-se o que a gente sabe hoje de cimento, e ele tem uma cor muito parecida com as cores das rochas encontradas na ilha de Portland, na Inglaterra, tá? Não tem nada a ver com a cidade de Portland, dos Estados Unidos. Então, ele deu esse nome porque tem essa aparente semelhança com as rochas calcárias que eram encontradas na Inglaterra naquela época, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as metas de hoje, então? Primeiro, conhecer um pouquinho das reações químicas do cimento Portland. Depois a gente vai entender o processo de hidratação do cimento Portland, aí misturado um pouquinho para entender essa questão das reações químicas, tá?
Então, entender também os tipos de cimento Portland e suas composições e aplicações, então são vários tipos, né? A gente vai compreender a definição desse concreto e os seus respectivos traços, tá? Vamos diferenciar aqui também as definições do concreto convencional em relação aos concretos especiais, que aqui é um tópico bem interessante para que vocês comecem a adentrar um pouco mais em questões tecnológicas, né, em novidades. A gente entender um pouquinho os conceitos de concreto armado e concreto protendido, e, por fim, a gente entender essas propriedades normativas, né, do cimento Portland no estado, tanto fresco quanto endurecido, tá bom? Vamos lá. Pessoal, se tiver algum probleminha de som, se tiver baixo aqui, eu aproximo um pouco mais o microfone, vocês vão me dando feedback técnico aí também, para que eu possa melhorar para vocês. Beleza? Vamos lá, então. Então, para a gente entender, o concreto é o material mais utilizado na construção civil. Né? Pelo menos aqui no Brasil, sim, né? Então, o que é esse tal desse concreto? Ele é um composto que vai trazer cimento, os agregados e água. E ele também pode incluir aditivos e pigmentos. Então, pode ter ali alguns aditivos específicos para seu uso nas suas necessidades, e pigmentos também, tá? A gente pode ter o concreto colorido, né? Então, vamos entender um pouquinho aqui. Vou deixar duas questões aqui para que vocês vão refletir, tá bom? Por que ele é, no Brasil, o material mais utilizado? Vocês pararam para pensar a respeito disso? Acredito eu que vocês já tiveram contato com construções, então, essas outras construções, por meio de vídeos, de aulas, presencial mesmo, né? Se vocês já identificaram outros materiais que não o concreto nas construções, tá bom? Então, vamos lá. Rafa colocou uma coisa interessante aqui, a gente vai discutir isso mais no finalzinho da aula, tá bom? Obrigado, Rafa. Vamos lá. Então, vamos começar com a parte um pouco mais das partículas, entender um pouco dessas reações químicas, tá? O cimento Portland, ele é um pó, ele é um aglomerante, tá? E ele tem ali a função de endurecer os elementos, tá certo? E ele sozinho não é nada. Eu preciso ter mistura. E para que ele tenha essa composição rija, né, ele precisa de hidratação, né? O que é hidratação? Né? Inclui água, né? Então, nós temos, dentro do processo químico da produção do concreto, do cimento, basicamente dito, né? Nós temos ali duas reações químicas que vão se diferenciar um pouquinho das duas, tá? A primeira, elaborada por Le Chatelier, que ele vai fazer, ele chegou à conclusão de que o endurecimento vai surgir pelo engavetamento de cristais, tá? E o Michaelis, tá? Ele vai ser através da formação de cristais em agulhas e paletas hexagonais. A gente está falando aqui em nível microscópico, tá bom? Então, eu tenho a formação de um gel e agulhas de cristal, e nesse processo eu tenho o calor da hidratação, tá? Eu tenho liberação de calor. Lembrando que na química, nada some, nada desaparece, tudo se transforma, tá? Então, eu tenho aqui a imagem, eu vou até ligar o laser, que funcionou legal na aula passada, né? Vamos lá, eu tenho as minhas partículas do cimento, que quando eu acrescento a água, tá? Eu tenho a formação, no primeiro momento, de um gel, tá? Aquela pasta que a gente sabe, certo? E a formação desse gel, a mistura das moléculas de água com as moléculas do cimento, vai existir a liberação de calor, tá? Nessa liberação de calor, né, vai ter o processo de secagem, e conforme esse processo de secagem vai acontecendo, eu vou ter, então, a formação de agulhas e cristais, tá? Eles vão se formar em cada partícula separada, no primeiro momento,
E, em seguida, essas agulhas, né, essas pontas desses cristais, eles vão começar a se aglomerar, tá? E aí, depois que existe o processo de cura do concreto, ou seja, depois que ele seca, né, eu tenho, então, essas agulhas bem presas umas às outras, e aí eu tenho o estado endurecido da minha mistura. Beleza até aqui? Vamos lá. Então, eu tenho duas questões interessantes que a gente vai ter que entender aqui para falar do concreto em si. Tá? Primeiro, é o tempo de pega, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar sobre tempo de pega do concreto, tá? O que é o tempo de pega? Tá? É o tempo em que eu vou misturar todos os elementos que são combinados ali, eles vão estar numa mistura extremamente homogênea, e ele vai ter um processo onde eu vou aplicar essa superfície, né, essa mistura a uma superfície, e ela vai conseguir ficar grudada, né, na superfície, grudada entre ela, certo? Então, eu tenho o início da pega, que é justamente quando eu começo a ter mais dificuldade de trabalhabilidade. Então, quanto mais úmida a minha massa, mais líquida, mais pastosa, eu tenho maior trabalhabilidade, eu posso moldá-la. Conforme ela vai tendo o seu início do processo de pega, ele começa a ficar um pouco mais rígido, tá? E ele perde essa facilidade de manobra, né, de trabalhabilidade, tá? E ao fim da pega, né, eu tenho o início do ganho da resistência, tá bom? Mais ou menos, não é o tempo de fixação em si, tá bom? É o tempo em que ele vai fixar em algum lugar e ele vai ficar, tá? Mais ou menos por aí, tá, Rafa? Então, eu tenho uma norma para estabelecer esse processo, que é a 16607 de 2018, atualizada, tá bom? E para poder fazer um teste, eu vou usar essa agulha de Vicate, tá bom? Que eu vou colocar ali o meu concreto dentro de um recipiente e vou colocar ali uma agulha que vai fazer essa medição, tá bom? Vamos lá. Pulando essa parte um pouco mais burocrática da gente entender esses processinhos, tá? A gente começa a entender quais são os tipos de cimento Portland e também entender que cada tipo eu tenho uma aplicação diferente, tá bom? Então, primeiro, que é o CP1, tá? Que é o Portland comum, tá? Ele é praticamente puro, ele vai ter clinker e gesso, ele foi o primeiro fabricado no Brasil, tá? E, como ele é o mais antigo, ele não é tão mais utilizado assim. Depois do CP1 foram feitas várias outras variantes do cimento Portland que são mais utilizadas, tá? E aí a gente entra no CP2. CP2 é o mais utilizado, tá? É o cimento comum com outras adições, tá? E ele também tem ele é classificado em subgrupos. Eu tenho o CP2E, que eu tenho adição de escória, lembra lá na primeira aula. Eu tenho o CP2Z, que é a adição de pozolana, e o CP2F, que é a adição de filler, tá? Ele pode ser aplicado em todas as etapas de uma obra e é o mais vendido atualmente, tá bom? Depois, eu tenho o cimento Portland de alto forno, tá? Eu tenho muito mais adição de escória em relação ao CP2E, tá? Ele tem uma consequência, ele tem uma diferença entre os outros, tá? Ele é muito menos poroso, ou seja, ele tem menos ar, ele é mais pesado, tá? E ele é muito mais resistente, tá? E tem muito menos calor gerado de hidratação, tá? Eu vou utilizar ele em ambientes muito mais agressivos, tá? Quando eu tiver instalação de esgotos, concretagens em grandes volumes, tá? E aí eu não tenho essa geração de calor, certo? Eu tenho o CP4, tá? Que é o Portland pozzolânico, tá? Ele tem a diferença entre o CP3 e o CP4 é que ele tem a diferença é que um eu adiciono escória, o outro eu adiciono pozzolânica, porque as características elas são iguais, tá bom? E aí eu tenho o CP5 ARI, tá? Que é de alta resistência inicial, tá?
ele tem uma textura mais fina e ele tem uma reação muito mais rápida, tá? Ele tem muito maior resistência inicial, tá? Só que ele gera muito mais calor de hidratação, tá? E também dá muito mais patologia, tá? Ou seja, quanto mais rápido ele seca, maiores são as chances de aparecerem as patologias, tá? Eu vou utilizar esse tipo de cimento aqui quando eu preciso de uma desforma do concreto rápida, tá? E esse aqui é utilizado muito mais em peças pré-moldadas de concreto, tá bom? Porque aí eu preciso fazer peças em maior volume, em maior quantidade. Vamos lá. Até aqui tá belezinha? Vamos lá. Então, entendemos quais são os tipos de cimento e a gente começa a falar um pouco sobre o concreto em si, né? O que é o concreto, então? É uma rocha artificial, tá? O que vai ter nesse concreto, tá? O primeiro elemento é o cimento Portland. Isso aí a gente não pode faltar. Depois a gente tem os dois agregados, tanto os miúdos quanto os graúdos, tá? Miúdos, areia, tá? Brita mais fina, certo? E os graúdos são as britas maiores, aí eu vou ter outros elementos que a gente pode utilizar, isso, a própria escória, enfim, tá? E a água, né, para poder fazer a mistura desses elementos todos, tá bom? E, dependendo do tipo de uso que eu vou dar para isso, para esse concreto, eu tenho a utilização de aditivos, tá bom? E para que a gente possa fazer a mistura correta do concreto, tá? Eu preciso de uma receita, não pode ser feito no olho, tá? Então, como é que isso se dá? Através do traço, certo? Que é a representação das quantidades de material, tá? E o interessante aqui é a gente sempre entender que essas medidas são sempre em comparação à proporção em relação ao cimento, tá? Então, eu tenho, por exemplo, essa proporção que está aqui para vocês, 1 por A, por B, por X, tá? Que a gente vai falar basicamente do concreto tradicional, tá bom? Sendo que A é a quantidade de concreto de agregado miúdo, né? B, a quantidade de agregado graúdo, e X, a quantidade de água, beleza? É interessante a gente entender essas pequenas diferenças, tá bom? Então, para cada tipo de processo, eu tenho um tipo de traço diferente, tá? E, na sequência disso, a gente tem os concretos especiais, tá bom? O que são concretos especiais, então? São aqueles concretos de usos diferentes daqueles que a gente usa nas estruturas, tá bom? Qual que é o primeiro? E aqui eu coloquei uma imagem de cada um para tentar deixar mais claro para vocês entenderem, tá? Primeiro, é o concreto translúcido, tá? Ele tem adição de resinas plásticas e fibras que vão permitir esse grau de transparência. Existem alguns concretos transparentes que usam até fibra ótica, é muito interessante, eu recomendo bastante vocês a pesquisarem sobre isso. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ele fica muito mais leve, tá? Mas dá um efeito muito interessante, né? Só que ele é muito mais caro, com certeza, né? Eu tenho concreto permeável, tá? Então, eu tenho uma redução dos meus agregados miúdos, que são areias, né? E ele vai aumentar, então, esses espaços vazios no meu concreto, permitindo ali de 20% a 30% de permeabilidade, ou seja, a água passa, tá? É legal pra caramba quando a gente usa isso em espaços para drenagem, né? Então, ruas, não pode ser todas as ruas, né? Alguns pavers são feitos de concreto permeável, sim, Danilo, mas existem alguns locais que eles são aplicados diretamente no espaço, tá? E é interessante entender aqui uma relação legal, é que ele não garante 100% de permeabilidade, ele vai garantir até 35% a depender do traço do concreto que for utilizado. E é uma alternativa, principalmente, para que a gente garanta a permeabilidade nos espaços, né? Vamos lá. Concretos de alta resistência, tá? São concretos ali que vão ser utilizados em edifícios altos,
eu tenho diminuições de seções estruturais, então, ou seja, eu preciso de peças menores, eu vou ter um concreto de alta resistência, tá? E ele vai aí ultrapassar 50 MPa de resistência, sendo que o concreto tradicional ele tem de 25 a 30 MPa de resistência. Então, assim, imagina um concreto que é o dobro de resistência do concreto comum, tá? Eu tenho muito menos água na produção desse concreto, certo? E aí, como eu tenho menos água, eu preciso adicionar eu preciso colocar um aditivo para poder fazer com que ele seja trabalhável, tá? Seções estruturais, Carla, eu vou explicar na hora que eu for mostrar aqui o concreto armado, tá bom? Vamos lá. Concretos de alto desempenho. Então, ele tem alto desempenho em muitas características. A principal é a trabalhabilidade, tá? A estética, ele é mais liso, ele é mais bonito. E ele é muito mais durável, tá? Só que ele não tem tanta resistência assim. Então, isso, obras pequenas, concreto 30, exatamente. Então, assim, eu tenho sempre esse balanço, né? Eu não tenho um material perfeito. Eu tenho que entender os meus limites dos materiais. E quando eu foco o meu material para alguma característica específica, a outra fica em haver, né? Imagina um tripé ali, se eu puxo um pezinho para um lado, os outros dois acabam ficando um pouco mais difíceis ali de manejar, certo? Vamos lá. O concreto flexível, esse é muito legal, tá? Ele tem fibras, tá? Na composição desse concreto. Ele não tem um agregado graúdo, ou seja, ele não tem pedras, ele não tem argila expansiva, ele não tem expandida, não tem nada disso, tá? E ele tem uma alta maleabilidade, ou seja, ele vira como se fosse um tecido. Então, eu coloquei uma foto bem interessante aqui, para vocês enxergarem. O pessoal compra de rolo, né? Bem legal, o pessoal usa isso muito em arrimo, principalmente em obras rodoviárias, em obras de canais, né? É super interessante. Só que a resistência dele é muito parecida com a resistência do concreto tradicional, tá? Eu tenho o concreto autoadensável, lembrando aqui que ele é um concreto de alta fluidez. Lembrando, né? Vamos lembrar aqui. Então, o concreto ele tem agregados miúdos, graúdos, cimento e água, tá? Esses 4 elementos principais. Então, quando eu coloco ali brita, quando eu coloco areia, quando eu coloco cimento e água, ele vai ter ali uma certa dificuldade para que eu consiga misturar o concreto naquele espaço que ele precisa ocupar, né? Na forma de uma laje, de um pilar, de uma viga. Então, quando eu tenho situações onde eu não consigo fazer o adensamento desse concreto, eu uso o concreto autoadensável, que tem o uso de aditivos superplastificantes e modificadores de viscosidade. Então, ele fica muito mais líquido, ele fica muito mais viscoso, tá? E aqui, ó, ele não necessita de vibração interna ou externa. Então, a gente usa o sistema de vibração para poder fazer a ocupação dos espaços dessa obra da melhor maneira possível, tá bom? Eu tenho o concreto compactado com rolo, que é o concreto utilizado para vias, tá? Eu tenho maior proporção de agregados e menor de água, para a gente poder fazer essa compactação com o rolo, tá? Ele vai ter uma consistência um pouco mais seca. E eu vou utilizar os rolos aqui vibratórios, como é feito com asfalto, por exemplo, tá? Eu posso fazer isso aqui em pavimentações, em barragens, pavimentos e pisos, quando isso for de uma área muito grande, tá? Vamos lá. O concreto projetado, tá? O que é o concreto projetado? Eu vou utilizar tubulações de alta pressão para poder jogar esse concreto a uma alta velocidade com apoio de ar comprimido, tá? Ou seja, eu não preciso nem de forma e nem de vibração. Com essa velocidade, ele já vai fazer a função dele ali, tá? Eu vou utilizar aditivos para acelerar a pega do concreto. Lembra que eu falei para vocês que a pega é um ponto importante. Então, se é algo que eu estou jogando com alta velocidade, alta necessidade ali perdão, pessoal, com alta começar de novo, perdão. Se eu tenho algo que precisa ter ali uma alta velocidade,
e ele é feito a alta pressão, se ele não tiver uma pega legal, ele vai bater ali e vai escorrer e não vai ficar. Então, eu preciso ter esses aceleradores de pega, tá bom? E, por fim, aqui, nesse slide, eu tenho os concretos leves, tá? Existem N estudos fantásticos em relação a esses concretos leves, utilizando vários materiais diferentes como agregados, tá? Então, ele tem uma massa específica menor em relação ao concreto convencional, ou seja, é um concreto muito mais leve, tá? Ele vai ter muito maior isolamento acústico, a depender do que eu vou utilizar aqui como agregado, tá? Ele tem maior isolamento térmico e acústico e contra fogo, tá? Eu também tenho menor sobrecarga à estrutura, lembrando que tudo que é mais pesado eu sobrecarrego muito mais a estrutura, quando a gente vai calcular. Isso, a diferença, Alice, a diferença do piso de concreto para o piso de asfalto é justamente essa rigidez. Então, por exemplo, na rua, né, a gente geralmente usa esse piso de asfalto. Tá? Em alguns pontos específicos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Londrina, que é a cidade que eu moro. Tá? Nessas últimas obras, nesses últimos 10 anos, a prefeitura estabeleceu uma distância dos pontos de ônibus. Então, as faixas onde existe o ponto de ônibus, ele é feito com esse tipo de concreto. Tá? Porque ele tem uma maior resistência ali, não tem essa flexibilidade toda que o asfalto tem, e o ônibus, a gente sabe, é um veículo pesado e tudo mais, e como você tem um ponto de ônibus, você tem alto uso ali. Então, grandes estacionamentos são feitos com esse tipo de concreto, tá? Estacionamento de shoppings, estacionamentos de estádios, tá bom? Na Alemanha se usa muito isso, na Alemanha não se usa muito asfalto como pavimentação, usa bastante concreto, tá? Nas autoestradas dos Estados Unidos também se usa bastante esse tipo de concreto, beleza? Aqui do concreto projetado, a gente vê bastante também quando a gente tem algum tipo de barreira de contenção de taludes, de viadutos, de túneis, então isso tudo tem um impacto ali mais direto, mais rápido, né? Então, você imagina, estou no meio da estrada, eu fiz ali um corte no terreno para poder passar a minha estrada, eu vou ter que colocar uma barreira de concreto para segurar aquela terra toda. Aí eu vou usar esse concreto de concreto projetado. Quando eu tenho ali subsolos, que eu preciso fazer uma primeira camada de resistência, eu também tenho isso, tá? Em relação ao uso do asfalto puro com concreto, é uma questão que vai estabelecer outras discussões que não seja só de materiais, tá? Aqui, dos concretos leves, o livro didático deu para a gente aqui o concreto celular, tá? Esse concreto celular aqui, ele tem bolhas de ar ou de gás, mas eu posso utilizar, por exemplo, o isopor, as bolinhas de isopor, que é essa imagem que eu coloquei aqui, tá? Eu vou utilizar esse tipo de concreto leve aqui para criação de blocos, tá? Geralmente para blocos de fechamento, não necessariamente blocos estruturais, tá bom? Vamos lá. E esse aqui também é um dos mais interessantes que eu vi nos últimos anos ali, que é o concreto autorregenerativo, tá? Então, eu vou ter como aditivo ali, tá? A inclusão de algumas bactérias, tá? Que vai ter ali resistência ao ambiente alcalino da mistura do concreto. Então, quando existe uma fissura nesse concreto, essa fissura, geralmente, quando se trata de construção, ela vai entrar água em algum momento. Então, entrou água nessas fissuras, vai ativar essas bactérias e elas vão ali começar a fechar essa fissura, tá? É uma coisa muito legal, muito interessante, tá bom? Vamos lá. Os tipos de concreto tá beleza, foi um panorama geral, assim, para a gente não ficar falando muito sobre isso. Então, as funções de estrutura desse concreto, a gente precisa entender quais são esses elementos que são estruturais. Eu tenho laje, viga, pilar e fundação, tá? Primeiro, a gente vai ter uma aula só de fundações, então eu vou pular a aula de fundações para a gente falar. Tá? As vigas são os elementos horizontais, né? Então são esses elementos aqui.
certo? Os pilares são os elementos verticais e as lajes são os elementos planos, mas existem outros tipos, tá? Como as cascas e as abóbadas, por exemplo. Eu trouxe uma obra aqui bem emblemática da utilização dessas abóbadas aqui em concreto, tá? Alguém conhece essa obra aqui? É a Igrejinha da Pampulha, tá bom? Vamos lá. Fabricação do concreto, tá? Isso aí, muito bem, pessoal. Igreja da Pampulha, muito bem. Fabricação do concreto. Eu tenho o in loco ou usinado, tá? A diferença dos dois é que o usinado, o concreto é feito fora, né? É numa empresa, numa usineira, que ele vai vir através dos nossos queridos caminhões betoneira para a obra, tá? E em loco é feito através da betoneira, né? Então, eu vou misturar os agregados ali e colocar. E eu também tenho os pré-moldados, tá? Os pré-moldados são as peças estruturais, elas são feitas numa fábrica específica, com projeto, com todas as questões técnicas já definidas, e aí a gente tem aqui as peças pré-moldadas que basicamente a gente só vai montar na obra, né? Aqui, então, o pessoal içando uma viga pré-moldada, tá? E vai ali encaixar e fazer as conexões, e aqui uma fábrica desses elementos, tá? Aí a gente pode trabalhar, eu tenho vigas, pilares, postes, tubulações, eu tenho fábricas, por exemplo, de meio fio, tá? Que acontece bastante também, tá bom? E outros elementos de concreto que estão por aí. Vamos lá. Então, concreto armado é a diferença do concreto armado para o concreto protendido. Primeiro, armado, tá? Eu tenho a configuração de combinação de dois materiais, o aço e o concreto, tá? Primeiro, o aço trabalha a tração, tá? Então, o aço é mais resistente à tração. E o meu concreto, ele é mais resistente à compressão. Então, eu tenho a combinação de dois materiais que vão agir de formas diferentes, que vão reagir de formas diferentes aos comportamentos físicos dessa estrutura, tá? Um trabalha melhor a tração, o outro a compressão. Eu vou resolver os dois, coloco os dois juntos, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um concreto armado comum que a gente conhece, tá? Então, eu tenho ali as armaduras dentro do concreto, eu vou colocar tudo isso dentro de uma forma, deixar tudo mais amarradinho e tudo mais, tá? A seção de um elemento estrutural é quando eu tenho um elemento como esse aqui, como um pilar, por exemplo, e eu estou cortando ele aqui, ó, eu estou vendo ele em corte. Então, quando eu vejo essa peça em corte, eu estou vendo a seção transversal, a seção desse elemento estrutural, tá? E aí eu tenho o concreto protendido. Então, como é que é esse concreto protendido? Ele é um concreto armado, tá? Só que ele tem a adição de um elemento, que são as cordoalhas de aço, que vão trabalhar com uma tensão prévia, tá? Então, eu vou aplicar uma tensão prévia a esse concreto, tá bom? Eu vou aumentar muito mais a resistência à tração, tá? Então, ó, o que acontece? Eu tenho aqui uma grande viga de concreto, tá? Que a gente olhando lá de ladinho. Então, eu tenho uma ancoragem passiva, então ele está preso aqui no concreto. O cabo de proteção vai passar aqui por dentro. Aqui eu tenho a ancoragem ativa, onde eu encaixo um cilindro hidráulico e puxo esse concreto, tá? Então, esse concreto, ele fica muito mais resistente. E tá, beleza. Onde é que a gente usa isso, então? Aqui, ó, por exemplo. Tá aqui um viaduto. Tá vendo aqui, ó? É uma grande mesa de um viaduto, né? Onde eu tenho aqui as cordoalhas de aço aqui colocadas para fazer essa proteção. Elas vão correr por dentro dessas vigas enormes que estão por aqui, tá? Limite de carga de concreto, não, Gemerson, é só uma questão de limite estrutural mesmo. O arquiteto não pode assinar obras de barragens e de pontes. O restante dos projetos o arquiteto tem competência para fazer, tá bom? Vamos lá. Se a gente chegar mais pertinho, é isso aqui. Então, são grandes cabos ali, cheio de um tipo de graxa, de uma pasta, e eu tenho esses cabos de aço que vão ser puxados, tá? E isso vai acontecer aqui, ó, desse jeitinho, tá vendo? Esses cabos de aço que estão dentro dessas cordoalhas, eu vou fazer toda a amarração aqui da armadura do concreto, tá? Jogar meu concreto ali dentro, e aí eu vou aplicar essa tensão prévia, tá? Então, quando eu precisar de grandes vãos,
eu vou ter esse tipo de concreto aqui. Pontes, ginásios, viadutos, tá bom? Até edifícios a gente pode utilizar também, tá bom? Então, vamos lá, rapidinho para a gente continuar etapas de concretagem. Primeiro a gente tem o preparo, então, que é a fabricação do cimento. Eu vou fazer, então, a mistura manual ou mecanicamente dessa mistura, ou seja, misturar os agregados, tá bom? Eu tenho que fazer um transporte que seja o de menor trajeto possível para que essa mistura continue homogênea, tá? Então, eu posso fazer esse transporte via caminhão betoneira. A diferença é que o caminhão betoneira, esses cabos, Jorge, eles aplicam essa tensão prévia. Então, eu vou ter ali um elemento dentro do concreto, eu estou esticando ele antes, tá? Então, ele vai ter muito maior resistência à tração, tá bom? Eu posso fazer esse transporte do caminhão betoneira que fica ali mexendo. Então, quanto mais tempo o concreto pronto fica parado, mais a água acumula onde não precisa. Tá? Então, eu posso fazer isso com caçambas, com carriolas, com baldes. A gente vê bastante com balde. Tá? Lançamento e adensamento. Então, eu vou fazer o lançamento desse concreto e o adensamento é espalhar esse concreto na onde eu quero. Tá? Eu vou colocar isso basicamente em formas. Tá? Então, essas formas eu vou colocar primeiro, sempre construir de baixo para cima, lembrando, então eu vou fazendo esses elementos estruturais e eu vou utilizar alguns equipamentos específicos para poder fazer esse adensamento, tá bom? E aí depois eu tenho a cura, tá? A cura é um processo interessantíssimo, porque eu não posso deixar ele secar rápido. Ele vai evaporar, a água vai evaporar, não posso essa água deixar ela ser evaporada de qualquer maneira, eu vou molhar esse concreto de tempos em tempos, eu vou colocar alguns outros aditivos para que essa cura seja mais eficiente, ele não seque muito rápido, quando ele seca muito rápido, ele fissura. Se fissura, entra água, patologia, tchau concreto, tá bom? E quais são as ferramentas, então, que a gente usa no dia a dia para essas estruturas de concreto? Primeiro eu vou ter a betoneira, que é a mais comum, todo mundo já viu alguma, que eu vou colocar aqui a mistura daqueles elementos que a gente vai trabalhar, ele vai ficar ali misturando, rodando, eu vou verificar se ele está muito bem homogêneo, está muito homogêneo, e vou aplicar. Derramo ela numa carriola, no balde, e vou levando para onde eu precisar, tá? Eu tenho os caminhões betoneira, que vão fazer esse processo, de uma maneira um pouco mais industrial, numa escala um pouco maior, quando eu tenho mais elementos estruturais. No segundo momento, a gente tem o vibrador de concreto, tá? Que é um elemento aqui que tem uma haste, tá? Que vai garantir que eu coloque essa haste na minha estrutura, e ele, como ele vai vibrar, tá? Ele vai chacoalhar, ele vai fazer com que o concreto, balançando, não deixe espaços vazios no concreto, tá? Espaços vazios em concreto é sempre problema, é sempre coisa que pode dar patologia, tá bom? E eu tenho o lançador, tá? Que é um caminhão gigantesco, e esse lançador vai fazer, por exemplo, o trabalho de eu mandar o concreto, por exemplo, quando eu estiver concretando pavimentos muito altos. Então, ele vai pegar esse concreto que está ali embaixo e vai mandar lá para cima. Então, eu tenho uma bomba muito potente, porque o concreto, vocês sabem, não é uma mistura tão fácil, não é água, né? Que eu vou ter que fazer com que o concreto chegue lá em cima. Tá bom? Vamos lá, rapidinho, que nós já estamos acabando. Então, o concreto no estado fresco, eu preciso que ele tenha fluidez, plasticidade e trabalhabilidade. Estado fresco significa que ele ainda está úmido, tá? E aí eu tenho 2 testes de concreto para fazer. Esse teste de concreto é feito geralmente na obra, quando o concreto é feito em loco, quando não, esse teste é feito na empresa que produz o concreto. Tá? Que é o slump test, que ele é baseado na ABNT 16889, tá bom? E eu tenho o full table também, que é o teste de compactação e remodelagem, tá bom? Vamos lá. Como é que é o slump test, então? Certo? Eu vou pegar um funil, que é um tronco de cone, ele tem 30 centímetros de altura por 20 de diâmetro, eu vou posicionar ele numa base, numa superfície reta, tá? Vou colocar o material, o concreto ali, em 3 camadas diferentes, tá? A cada camada eu vou fazer 25 golpes para garantir que o concreto ele esteja ali ocupando todo o espaço, tá? Depois da última camada, eu vou virar esse cone de cabeça para baixo e retirar esse cone, tá? Certo?
não vou virar, ele já vai estar virado de cabeça para baixo. Depois que eu retirar esse cone, tá bom? Eu vou pegar aquela haste e deixar ela em cima aqui do cone, como vocês estão vendo na imagem aqui, ó, e vou medir a distância que ficou o meu concreto. Na hora que eu tiro o cone, ele dá aquela murchada, né? Tá? Quando a gente desliga o boneco do poço, que ele dá aquela murchada, assim, ele vai fazer isso, tá? E aí eu vou medir a altura, certo? E aí, para a gente começar a se familiarizar, tá? De 100 a 150 milímetros, eu tenho um concreto mais fluido, tá? Eu vou ter, para concreto, quando eu tenho muita armadura, então ele tem que entrar ali no espaço, tá? E eu vou ter maior preenchimento. Então, tá ok. Quando eu tenho slump médio, que é de 50 a 100 milímetros, eu vou ter a maior utilização desse concreto para lajes e pilares, tá bom? E aí eu tenho o slump baixo, ou seja, ele desceu só um pouquinho, tá? Ele vai descer de 0 a 50 milímetros, tá? Eu vou ter pouquíssima trabalhabilidade. E aqui eu vou utilizar, por exemplo, na construção de rampas, escadas, pavimentos e elementos inclinados, tá bom? Beleza? Vamos lá. E aí eu tenho, a gente falou do estado fresco, a gente tem os concretos em estado endurecido, tá? Eu tenho que fazer testes de resistência à compressão e testes em resistência à tração. Então, a compressão, a gente tem a BNT 5739 e a tração eu tenho a 12142, tá? E aqui eu trouxe duas imagens que são interessantes, que a gente faz a modelagem do corpo de prova, tá? Para compressão, a gente faz alguns pequenos cilindros aqui e coloca ele no macaco que vai apertar e vai medir para a gente ali em que momento em que o concreto rompeu, tá? Perdão, pessoal. Deixa eu voltar aqui. E quando eu tenho a tração, eu vou pegar um bloquinho um pouquinho mais horizontal e vou apertar no meio e ver como ele vai se comportar, tá bom? Então, onde é que a gente aplica essa tonelada de tipo de concreto diferente aqui, tá? Eu tenho algumas aplicações interessantes. Então, concreto aparente, por exemplo, eu tenho obras modernistas e principalmente as obras brutalistas. Então, não sei se vocês já tiveram contato com essas duas nomenclaturas no mundo da arquitetura, tá? Estruturas protendidas, onde é que eu vou usar, então? Em pontes, edifícios altos e o MASP, por exemplo, é uma estrutura protendida, tá? Concreto permeável eu vou utilizar em áreas externas, até como um dos alunos aqui colocou, que a gente consegue utilizar isso em paver e tudo mais. E concretos mais leves a gente vai utilizar para fechamento, certo? Vamos lá. Quando a gente pensa em concreto como estrutura, né, concreto armado, primeiramente, a gente vê essa imagem aqui, de uma obra comum, até que é uma obra até razoavelmente de média para grande, a gente vê isso aqui, né? Pessoal fazendo ali o concretinho, vem a betoneira, tem a carriola, o pessoal usando um balde, o pessoal da segurança do trabalho não pode ver essa foto aqui. Então, tem esses elementos aqui, eu vou ter, por exemplo, o pessoal fazendo a escoragem aqui do concreto, para esperar dar a cura dele certinho, para poder tirar os apoios, né? E, no segundo momento, a gente já começa a imaginar o concreto armado já num edifício mais alto, né? Aqui pode variar em elementos pré-moldados ou não, tudo mais, mas geralmente é o que a gente vê, né? Só que assim, a gente está, né, vocês estão aí no curso de arquitetura, então a gente pode explorar muito mais o que o material pode dar para a gente. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês darem uma olhadinha. Conhece essa obra aqui? Essa obra aqui é a Casa do Butantã, Paulo Mendes da Rocha, arquiteto paulista da USP, né? Instituto Butantã. O radier é para fundações mais rasas, tá bom, Rafa? Eu vou explicar sobre o radier quando a gente falar sobre fundações, tá bom? Eu tenho uma outra obra interessante aqui, do Paulo Mendes da Rocha, que é o MUB, tá? Lá em São Paulo também. Tá concreto aparente, certo? Eu apontando o dedo aqui, não sei se vocês estivessem vendo o que eu estou apontando, mas eu tenho essa obra aqui, eu já tive o prazer de visitar essas duas obras, são fantásticas. Eu tenho o MASP, tá? O MASP, eu tenho ali uma aplicação de concreto protendido, assim, fenomenal, né? E, além disso,
eu falei para vocês do Paulo Mendes da Rocha, a gente tem também aqui a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAUSP, que é uma obra ali fantástica, tá? Então, para a gente encerrar aqui, a gente precisa entender, então, que conhecer as propriedades do material permite para que a gente possa entender esses limites. E entender. Quando eu entendo o limite, eu posso saber até onde eu posso ir e posso avançar. Depende muito, Jéssica, tempo de cura para uma laje depende muito, depende do tipo de concreto, do tipo de laje, tá bom? Ele é muito específico para cada tipo de elemento. Quais são os tipos de obra que vocês estão acostumados a verificar no dia a dia de vocês? Provavelmente é uma daquelas duas fotos que eu mostrei para vocês, né? E aí a reflexão que fica aqui para vocês pensarem aí, discutirem, se quiserem mandarem dúvidas a respeito disso, por exemplo, por que existe uma dificuldade tão grande da gente propor novas ideias, até utilizando o próprio concreto, tá? O Lilian, exatamente, residências são de 21 a 28 dias, tá bom? Vai variar bastante, tá certo? E é isso, foi em cima da bucha hoje, deu uma acelerada bonita, porque o conteúdo era bastante extenso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula e forem aparecendo dúvidas